E aí você falou sobre a questão da ideia que você... Essa ideia é sua? Teve mais alguém do handebol que lhe procurou? Não, foi o pessoal que jogava da minha época, o Luiz Fernando, né, o Rafael lá da Brahma, o Luiz Fernando que é técnico, o Xingu, que é o Luciano, Romário, o Antônio Paulo Martins Neto, né, que conversou, e a gente foi procurar pessoas ligadas ao esporte de tubarão, né, para conversar, pessoas ligadas à prefeitura e para ter a orientação de fazer uma associação e trazer essas coisas diferenciadas. E o G. Anderson também, que é técnico do handebol. Hoje quem tá como responsável nessa área na prefeitura de handebol, tem handebol? Tem handebol no município. Então o Paulinho tá na prefeitura, o Luiz Fernando e o G. Anderson. Assim, eu não sei se é prefeitura ou estado, eu confesso que eu não recordo, mas eles estão com treino. Mas quem que era? Era o Cazu que tinha na escola técnica? Sempre foi o Paulinho. O Cazu é de vôlei. O Cazu é de vôlei, o Paulinho foi meu técnico, né? Lá nos anos 80. O Paulinho. Desde então eu sempre tive orientação do Paulinho como técnico. O Paulinho é que é como técnico. E o Paulinho está envolvido nesse processo também. Está envolvido, né? Mas quem está na associação hoje, né? Somos eu, o Rafael e o Xingu. Então a gente entendeu que eu acho que é o momento de levar a coisa de uma forma diferente para a sociedade. Como é que vocês pretendem fazer? Estou até com curiosidade agora de ouvinte aqui que está perguntando o que vocês pretendem fazer. A gente está montando a associação, toda a parte de documentação. A gente já abriu conversas, já fomos procurar algumas escolas, não serão no centro, serão provavelmente mais perto ali da Avenida Zappellini, ou no Monte Castelo, ou numa Itaí. Ou seja, região periférica. Não diria nem periférica, que Tubarão já virou grande, né? Mas são áreas onde acumulam uma grande quantidade de crianças. Sim. E que teria espaço para poder fazer. Nesse primeiro momento, a gente vai treinar o masculino, vai trabalhar com meninos. Ou seja, vocês vão chegar na escola, vão oferecer para dar treinamento para as crianças. A ideia é começar em algumas escolas, dar treinamento para os meninos, né, na prática do handebol. Meninos, porque nós, as pessoas envolvidas, temos prática e experiência no handebol masculino, né? E aí a gente vai começar pelo que é mais fácil para nós, né? E que a gente tem tem conhecimento e consegue levar, caso haja interesse, inclusive alguma dessas crianças a representar a cidade de Tubarão nas categorias de base. E aí, no caso, mas você fala dos meninos porque vocês são os envolvidos. Não significa que não possam mulheres jogadoras de handebol do passado em Tubarão. Temos algumas que a gente até conhece, né? Sim, que poderão daqui a pouco estar envolvidas também. É que já existe um trabalho de handebol feminino. Né? Já existe. Já existe um trabalho de handebol feminino. Então a gente está trazendo nessa associação, primeiro, o handebol masculino que a gente tem conhecimento, que a gente tem contato. Vamos entender, né, como vai trabalhar esse projeto. É um projeto com uma visão, nesse momento, muito mais com a questão social, né? Claro, a gente sempre visa em 5, 6 anos ter um time com categoria de base até competitivo para oferecer, mas trabalhando com criança nessa parte, tanto de esporte, mas também algumas questões de meio ambiente, de conhecimento de biologia, ou seja, um pouco da parte social. E aí sim, isso envolvendo a escola em geral. Aí seriam não só para as crianças que vão integrar o programa, mas essa questão ambiental seria um pouco mais para a escola em si. Isso me faz fazer uma pergunta, me atiça para fazer uma pergunta que eu acho que pode ser uma explicação. Nós temos no handebol, né? É handebol ou handebol, né? Como queira pronunciar, né? No handebol nós temos assim a história da humanidade mostra isso. Alguns países são mais fortes nessa competição, são mais desenvolvidos pela complexidade física de atletas e pela modalidade ter sido uma modalidade em ambiente fechado, né? Ginásios fechados. Então você tem aquela cortina, se eu estou errado, me corrija, mas você tem assim aqueles países do norte da Europa, mais da parte oriental da Europa, que são países fortes, né? Alemanha, França, Bulgária, Geórgia. São fortes, não sei, aquilo por que é? Da cultura deles? Investimento. Nós somos então, essa é a pergunta nós somos o país que o maior número de praticantes de handebol do mundo. Hoje, o Brasil.
Só que não tem reflexo Só disso. que a gente é que a gente tem uma disparidade muito no Brasil em relação ao futebol, né? Onde há um grande investimento. Tudo vai no futebol? Tudo vai no futebol. Às vezes a gente tem dificuldade, alguns clubes investem no handebol. A gente teve um período aqui que o Hercílio Luz ajudou bastante o handebol em Tubarão, por exemplo, mas não houve uma continuidade. E a gente tem o que a gente chama de esportes amadores, né? Tendo que muitas vezes criar associações, em alguns momentos associações de pais, ou como esse caso, associação de amigos, para tentar ajudar e desenvolver o que era algo que esporte. o Estado deveria estar fazendo. Milton, eu não sei se é o Estado, se ele tem perna para isso, mas a sociedade tem que se mobilizar, principalmente quando a gente fala de empresários. Eu fiz a pergunta porque exatamente eu queria saber disso, queria saber isso de você, né? Você que eu penso assim, se vocês com a geração de ouro do nosso handebol, porque Tubarão teve uma geração de ouro do Nós handebol. Somos campeões catarinense, terceiro no brasileiro, campeão sul-brasileiro. Geração de ouro que muito pouco mal foi divulgado. Raramente, talvez as famílias dos envolvidos divulgou isso e tem, porque nunca vi grandes matérias na imprensa falando disso. Beleza. Como nós já tivemos no futebol de salão. Sim. Não, o nosso futsal também é bom, o Tubarão fez um papel importante aí, fomos campeões de jogos abertos aqui 3 edições atrás, mas nós fomos muito mais do que isso. Nós fomos muito mais do que a ADF que tem hoje. Nós tínhamos um futebol de salão que cada esquina tinha. Tubarão tinha uma quadra de disputa aqui no Maitá, tinha outra ali nas oficinas, tinha outra, tinha 2, 3 no centro. Né? Tubarão era assim. Tinha o 29, tinha o Sul Catarinense. Onde tinha um clube, tinha uma quadra. Onde tinha uma quadra, tinha um time de futsal. Onde tinha um time de futsal, era craque. Daqui saiu o Renato Sá, daqui saíram vários grandes atletas que foram do nosso futsal, tá? E aí, de uma hora para outra, Tubarão ficou nessa oscilação de nunca se manteve, agora veio esse trabalho aí feito com a ADF nos últimos anos, tal, que não dá para se dizer que não é legal, porque é legal, é um trabalho bacana e tal. Certeza. Só que nós poderíamos ser uma grande potência. A Jaraguá de Santa Catarina poderia ser Tubarão, entende? Eu tô falando assim, o Joinville poderia ser Tubarão, porque Tubarão teve base para isso. Mas eu acho que o Tubarão tem uma característica diferente, Milton. Tu acha que não daria para fazer um trabalho desse? Eu acho que isso não importa. Eu acho que o que importa é o que a gente tinha antigamente com Getuba, onde a gente tinha as escolas fazendo competições, onde desenvolviam. Era mais importante do que ser grande no estado. Muito mais importante. Olha quantas pessoas eu conheço hoje que estão envolvidas, tanto em prefeitura quanto em empresa, que são as minhas amizades do handebol. A maioria. O handebol me trouxe os contatos e muitas das conversas. O handebol me abriu portas. Quando eu saí de Tubarão, eu fui morar em Timbó, o handebol me abriu porta. Quando eu morei em São Paulo, eu ganhava a bolsa de uma universidade por conta do handebol. Quando o meu time lá foi campeão do estado de São Paulo, eu jogava com pessoas da seleção. Tu chegasse a ser, tu fosse um atleta que em nível nacional era procurado pelos clubes? Como eu trabalhava, como eu era veterinário, e eu ia bater bola com o pessoal. Aí os caras falaram, quem é esse maluco? É um gaúcho. Vem pra cá. Eles achavam que tu era gaúcho. Eu sou gaúcho de nascimento, né? Por sinal. Mas aí eu começava a treinar e eu tinha portas abertas e joguei handebol. Mas parei. Eu ganhei salário um tempo. Sim, mas tu foi um atleta que, por força da tua formação, do teu estudo, da tua profissão, tu acabou também sendo um atleta, tu acabou virando um jogador. Se expusesse no handebol do Brasil, disputando jogos e treinando com grandes equipes no Brasil. É porque assim, Milton, o investimento lá é diferente, né? No interior de São Paulo. Sim. Né? Eu morei numa cidade chamada Atibaia, que é a cidade da minha esposa, e lá eu também fui... Foi lá que ela teve o azar de te encontrar? Foi lá. Mas quando eu joguei em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, eu também joguei por alguns clubes. Mas assim, eu acho que é essa formação que é mais importante. Eu acho que Tubarão consegue ter uma sociedade mais coesa, com mais equilíbrio, né? Eu acho que a gente sabe... pessoas que se conheçam mais. E muitas vezes, né, a gente tem algumas histórias, na época que eu joguei muitos anos pela escola técnica, que eram pessoas que estavam em colégios com menor suporte técnico, que iam para a escola técnica e tiveram a oportunidade... A escola técnica era a base, né? Era a base. Era o alvo, era o objetivo do atleta chegar lá, né? Que te possibilitou mais estudo. E essas pessoas possibilitaram mais formação. Então, assim, chegar ao que é o Jaraguá do Sul, além de tempo, investimento e de pessoas, é muito bacana. Mas eu acho que o objetivo é termos melhores pessoas no município. Mas tu estás falando isso porque tu queres isso para Tubarão, então, exatamente. Hoje. Tu quer fazer a integração voltar. Fazer um menino que mora lá vamos dizer, no São João, Margem Esquerda, que daquela escolinha lá, que vai treinar com vocês lá, que vocês vão passar por lá, vão deixar uma semente para ele, que ele possa daqui a pouco vislumbrar de vir para uma escola técnica que possivelmente teria um time melhor
e que poderia daqui a pouco querer ter esse aluno para poder fazer uma grande... Como o americano faz hoje, né? As grandes universidades brigam pelos atletas, que né? A escola lá mais afastada tem condições de competir, digamos, com as escolas do centro, num Getuba. Para que destaque o seu atleta. Para que esse atleta se destaque, uma das coisas que serão cobradas é o desempenho escolar. Então vai ter que ter nota. Então isso, imagina, um menino que hoje, com seus 7 anos, né, que frequenta pouco centro e consegue montar um time e ganha do time do centro e amanhã depois está jogando contra a Laguna, contra o Imbituba, a gente vai começar a ver o handebol de forma diferente como um alavancar, né? Então acho que existem algumas modalidades que competem, o karatê compete para fora, o voleibol feminino compete para fora, o basquete tem um investimento grande da Uni20 por trás, mas a gente pensa que o handebol vamos começar a pensar concreto em melhoria das condições para o cidadão. Olha só, para nós fecharmos aqui essa participação, inclusive essa mobilização, o Paulo Carvalho, lá do Rei Moreira, diz o seguinte: bom dia, Milton, ouvindo aí o professor Juarez falar, falando sobre o resgate do esporte, meu filho participou do Getuba semana passada e eu me surpreendi com a falta de público, Milton, vendo os jogos dos meninos, porque na época do Juarez, que também era a minha época, as escolas liberavam os alunos, os ginásios eram lotados, havia uma energia muito positiva, e hoje eles liberam o aluno para ir passeata, like tisk e tal, etc, e não liberam para incentivar e torcer pelo time da escola. Isso deveria ser revisto, porque a escola é uma forma de incentivar também o atleta, ou então a família ser torcedora, né? Que é isso interessante que ele coloca aqui. E tem tido hoje o problema, né? Que alguns esportes como o futebol no interior de São Paulo, que inclusive foi proibida a ida dos pais, onde os pais começaram a ter algumas atitudes um pouquinho equivocadas. Talvez a gente ter os filhos ganhando simplesmente uma partida, acertando um gol, faz também uma aproximação diferente das famílias pelo bem do esporte, pelo bem da cidade, e não uma questão de competição entre um time derrotar o outro, mas assim, aquele time se destacar em determinada partida. Para fechar definitivamente, José Alberto Peters Neto, que é de Tubarão, mas mora lá em Joinville, está mandando uma notinha dizendo assim, ó, não podemos esquecer, e eu acho que ninguém aqui esqueceria o José Humberto Peters, se você não lembrasse, realmente faltou lembrar disso, do legado deixado pela família Schlickman, o professor Vicente Schlickman, por exemplo, né? Vicentão. O Vicentão foi um grande precursor de voleibol e tudo mais. Nós temos poucos comendadores do esporte, né? Um deles era o Vicente Schlickman e o outro é o Hernani, que hoje eu acho que é uma das pessoas que precisa voltar urgentemente ao esporte, porque o prestígio que ele tem, o que ele fez pelo esporte Tubarão e pelo esporte no estado, faz com que Tubarão reconheça há pouco o que o Hernani foi, e ainda pode ser por Tubarão. Pois é, ele estava aí na outra gestão, nessa não está participando, né? Já deixou algum tempo de participar. Vamos mexer com isso. O Hernani realmente, eu acho que é meio que ser apolítica, né? Porque eu acho que tem que se imaginar isso também. Então, né? E a questão de esporte, inclusive, a gente já buscou ele para conversar. Para ir lá para o handebol também? Não, para o esporte Tubarão. Não é lá no handebol, é no esporte. Então tá certo. Boa iniciativa. Sabia que você também está envolvido nisso? Também está envolvido de tudo, né? Tu não te envolve, mas tu gosta de ajudar. Isso faz parte. Se não for assim, não tem graça. 8:01, professor Juarez, vamos para o outro bloco? Encerrando aqui essa edição do programa Notícias.